Meu Deus e meu Pai, nessa tarde aqui, em momento de oração, meu Pai, muito adorar te glorificar, Senhor. Essa tarde, meu Deus, fala conosco através da tua palavra, meu Deus. Aleluia, Jesus. Amém. E graças a Deus, Pai. Graça e paz, igreja. Nessa tarde aqui, né? No monte de oração. Venha adorar o Senhor. Mas eu quero deixar uma palavra aos nossos corações. Hoje eu quero falar hoje sobre reconstrução. Aleluia, Jesus. A palavra se encontra em Neemias capítulo 1, no versículo 5 até o 7. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos seus pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. E também eu e a casa do meu pai pecamos. De todos os teus corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Amém, igreja? Essa tarde, e Deus fala conosco através da palavra dele. Aleluia, Jesus. Que Deus, ele é um Pai misericordioso, igreja, comigo e com você. Aleluia. Ele ouve a nossa oração. Quando é uma oração feita com o coração aquebrantado. Neemias aqui fez a oração a Deus. Fez a oração que Neemias fez para Deus. Porque quando Neemias, ele soube o que aconteceu com os muros de Jerusalém, quando seus irmãos foram até ele, e ele perguntou o que aconteceu, o que restaram do cativeiro, ele disse que os que ficaram estavam em grande miséria, mas os muros de Jerusalém foram fendidos e queimados. Naquele momento ali, Neemias, ele ficou triste, né, em ouvir essas palavras. Neemias, ele assentou, chorou, lamentou por alguns dias. Assim sou eu e você aqui nessa tarde, igreja. Tem momentos da nossa vida que nós passamos por algo, nós escutamos algo que nos deixa triste. Nós lamentamos, choramos, mas nós temos que levantar, igreja, em meio a essa situação. Foi isso que Neemias fez. Neemias viu que se ele ficasse chorando, lamentando há mais dias do que ele ficou, nada ia ser resolvido. Então ele foi buscar a quem podia ajudar a ele. Foi Deus. Mas foi buscar em quê? Em jejum e oração. De dia e de noite, Neemias estava ali orando a Deus. Aleluias. Confessando a Deus, né, os pecados do filho de Israel. Aleluia. Até ele e a sua casa. Porque ele sentiu que estava acontecendo isso tudo, porque às vezes não estava obedecendo a Deus. Nem a sua estatura e nem os seus mandamentos. E ele falou: ah, Deus terrível, Deus de conserto, né? Aqueles que ele falou que guarda o seu mandamento e que ama ele. Então aquele que não obedece o seu mandamento, né? E não bota Deus em primeiro lugar na sua vida. Aleluia, Jesus. Então foi isso que ele falou para Deus na oração dele. O que Deus quer de mim e você, igreja. Que nós viemos guardar os mandamentos, nós vimos botar ele com prioridade na nossa vida. E foi isso que Neemias orou a Deus, né? Porque ele sentiu-se que aquele povo não estava obedecendo a Deus, não estava cumprindo essa todo o mandamento de Deus. E ele fez aquela oração de coração quebrantado. Muitas vezes nós passamos por algo na nossa vida que nós temos também que orar dessa forma, como foi Neemias. Talvez nós estamos passando por algo na nossa vida, talvez é o quê? Uma desobediência minha e sua com Deus.
Aleluia, Jesus. E nós temos que orar a Deus. E foi isso que Neemias fez. Neemias orou ao Senhor. E ele pediu para Deus ouvir a oração do servo. Aleluia. Mas Deus ouviu a oração de Neemias. Como ouve a minha e a sua oração. Deus usou o rei. Aleluia, Jesus. Para ajudar Neemias. É assim que Deus faz. Porque Neemias fez uma oração a Deus diferenciada, a oração de coração quebrantado a Deus. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, igreja, nós oramos por nossa família, nós buscamos por algo, mas muitas vezes nós temos que falar com Deus, se está passando por isso, se for algum pecado que cometeu, alguma desobediência, como foi Neemias. Aleluia, Jesus. Neemias era copeiro do rei. Mas Neemias, ele buscou a Deus, e Deus ouviu a oração de Neemias. E Deus usou o rei para ajudar Neemias. Aleluia. E Neemias foi até Jerusalém. E Deus colocou no coração de Neemias o que ele tinha de fazer. E Neemias não contou nada como ia ser. Muitos ali não acreditou que Neemias ia reconstruir aquele muro. Muitas vezes, igreja, quando algo na nossa vida é quebrado, é destruído, muitos olham para mim e você, acham que nós não somos capazes de reconstruir tudo de novo na nossa vida. Seja um casamento, seja na área da saúde, seja em que área for, uma libertação. Acha que nós não vamos conseguir reconstruir. Sim, conseguimos sim. Com nós colocando Deus na frente e confiando nele e buscando Deus em oração, como foi Neemias. Aleluia, Jesus. E ali Neemias, com alguns homens, começou a reconstruir aqueles muros. E aqueles muros foi erguido. Aleluia, Jesus. Qual o muro que tem caído sobre a sua vida? O que você tem ouvido que lhe deixou você triste? O que você tem lamentado? Mas Deus fala comigo, com você nessa tarde. O que você está passando, que você está enfrentando, levanta. E vai buscar Deus em oração. Porque assim como Deus ouviu a oração de Neemias, de coração quebrantado, vai ouvir a minha e a sua oração. Mas nós temos que confiar no Senhor. E orar e crer que aquilo que nós estamos buscando em oração, nós recebemos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Neemias, ele pediu o quê? Uma misericórdia para Deus. Em oração. Ouve a oração do teu servo. E Deus ouviu a oração de Neemias. Porque Deus viu o coração de Neemias. Deus viu que Neemias estava ali orando a Deus e falando se aquele povo, o povo tinha pecado contra ele. Aleluia. O povo não estava obedecendo a Deus. E muitas vezes é assim que acontece. Quando acontece, aquelas pessoas que nós oramos, seja família, seja quem for, talvez é uma desobediência, às vezes algo não está fazendo, está agradando a Deus, mas Deus é um Pai misericordioso. Deus é que perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, mas nós temos que obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. E foi isso que Neemias fez. Aleluia, Jesus. Neemias se levantou, igreja. Se levanta. Você está passando a sua vida. Mesmo sem força, levanta. E vai buscar quem pode te dar força para você vencer todos os muros que estão na sua vida caídos. Que ele vai te fortalecer. E vai te dar força para você erguer seu muro, como foi Neemias. E quando Neemias estava erguendo aquele muro, vieram pessoas querer atrapalhar Neemias. Atrapalhar a sua construção. Mas Neemias estava ali, firmado em Deus, não deu ouvido. Os que vieram dizer que ele não ia conseguir, que ele não ia erguer, pessoas que vieram atrapalhar a construção. Sabe o que foi que ele disse? Para essas pessoas, estou na grande obra. Pode vir Sabalate sobre a sua vida, para querer lhe parar. Pode vir Tobias, Gesem, contra a sua vida, mas não importa. Fala, estou na grande obra e não posso parar. Hoje, a grande obra hoje, igreja, é nós continuar firme em Deus,
em oração, não desistir de orar, nem de crer no seu milagre, como foi Neemias. Neemias, ele teve fé que o Deus que ele se via, Deus da causa do impossível, que aqueles muros ia ser erguido de novo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aqui está os pertences que eu estou orando, as fotografias que eu estou orando. As quarta-feiras que eu estou aqui no ciclo de oração. Aleluia, orando por causa do impossível. Eu creio que tudo vai ser reconstruído na vida dessas pessoas. Que elas vão se erguer de novo. Os muros que for cair da vida dela. Porque o Deus que você serve é o Deus da causa do impossível. O inimigo faz tudo para nós nos parar, igreja. Para nos entristecer. Mas quando você está firmado na rocha que é Jesus, você vence tudo. E essa foi a oração que Neemias fez a Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos também, muitas vezes, igreja, orar a Deus também. Então, estava Deus, Deus, o que eu fiz de errado, que eu não estou te agradando, Senhor. Por que eu estou passando por isso? Me perdoa. Aleluia. E Neemias aqui orou, não só pela vida dele, da casa dele, mas sim para aquele povo também, que tem pecado contra Deus, que não está obedecendo a Deus. Aleluia, Jesus. Igreja, Deus fala comigo essa tarde. Todos os muros que estão caídos na minha vida e na sua vida, Ele já reconstruiu em nome de Jesus. Mas basta ter fé e se levantar em oração, em jejum, e orar a Ele. E buscar nele, ter fé nele, igreja. Amém? Graça e paz, né? Quarta-feira, em nome de Jesus Cristo, estou iniciando o primeiro elo da campanha em prol da família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. São 3 horas de campanha, que estamos aqui orando por causa do impossível. Vamos estar subindo o monte orando. Amém? Subindo o monte orando. Aleluia, Jesus. Ou eu posso estar fazendo uma live ou fazendo uma filmagem, um vídeo. Mas eu vou estar aqui fazendo a campanha. Amém? Eu vou estar postando o banho da campanha, né? Eu estou lá na minha casa com a caixinha de oração para colocar o nome da família, os pedidos, né? Estamos levantando essa caixinha por alto aqui e apresentando a Deus o nome da família, né? Você que quer participar dessa campanha conosco, deixa aí os pedidos de oração, amém? Eu vim aqui, quarta-feira, nós apresentamos a Deus essa campanha. Eu vou estar aqui apresentando a Deus a subir de quarta-feira na mão do Senhor, amém? Eu ia fazer uma live, mas a internet acabou, estava caindo, e eu fiz um vídeo. É a mesma coisa, né? E agora eu vou, né, entrar em oração, amém? Em prol das nossas vidas. E você que quer participar da campanha, né? Deixa aí o nome da sua família, eu vou estar anotando num papel e vou estar colocando na caixinha de oração. Amém? E nessa tarde, então, posta essa palavra. Deus é o Deus que reconstitui aquilo que não tem mais jeito. Assim como Deus reconstruiu aqueles muros de Jerusalém, vai reconstruir tudo na minha vida e na sua vida. Amém, igreja? Graça e paz. Deus abençoe a sua tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém?